vocês. Em breve estaremos aí nas nossas aulas presenciais, ok? Bom, pessoal, vou passar para vocês agora, quem está falando aqui, quem sabe, né? Vocês sabem que é o professor Ronan. E agora a gente vai falar de aulas sobre os movimentos considerados minoritários. Mas como assim minoritários? Se negros é a maioria da população no Brasil, se mulheres é a maioria da população no Brasil, né? E indígenas não são maioria. Mas a gente vai falar sobre cada um deles especificamente. E aí a gente vai entender as especificidades de cada um deles aí. A gente vai, como diria Jack o Estripador, a gente vai começar por partes, ok? A primeira parte que a gente vai começar é falar sobre os negros, né? Bom, pessoal, é importante a gente entender, né, que essa parte sobre os negros, ela envolve o nosso oitavo ano, né, aquilo que a gente estudou lá no oitavo ano, ok? Aquela resistência negra, ou seja, os negros lutando contra a escravidão, fazendo inúmeras revoltas. Espero que vocês lembrem da revolta dos malês, por exemplo, na Bahia, que nós estudamos, foi até tema de trabalho, né? E a questão dos quilombos, que era a maior referência de luta contra a escravidão negra, né, no Brasil, né? Então, assim, quando acabou a Lei Áurea, quando a Lei Áurea foi, aliás, quando acabou não, quando começou, né, quando ela foi assinada, os libertos, né, vamos chamar eles assim, ou seja, aqueles ex-escravos, os recém-libertos, eles tentaram se firmar nessa sociedade como pessoas livres. Ou seja, eu não sou mais escravo. Eu mereço o espaço que a sociedade, né, tá me oferecendo. Eu quero crescer, eu quero ascender socialmente. Então, isso aconteceu naquela época, né? E aí, pessoal, nesse pós-Lei Áurea aí, os escravos passaram a negociar com seus patrões, os donos dos ex-escravos, né, a permanência dele na fazenda. Só que agora é o seguinte, eu não quero mais ser um escravo, eu quero receber um salário. Eu continuo fazendo o que eu faço, claro, agora dentro de regras, né, porque antes a exploração era muito grande, porém recebendo um salário por isso, eu sendo remunerado por isso aí, né. É, e eles também reivindicavam, pessoal, o direito de ter um tratamento digno, é ser respeitado. E aqui, pessoal, quando a gente fala em ser respeitado, tem vários aspectos, no amplo e no micro. Né? No amplo aspecto, por exemplo, é parar de receber violência física. E no micro, pelo menos assim, ser tratado com dignidade, né? Sem deboche, sem piadinha, né? Essas coisas. Então, aí estava essas reivindicações do liberto, né, como a gente vai chamar, nesse pós-abolição, nessa pós-lei áurea. Mas, galera, reivindicações dos ex-escravos foram, infelizmente, vamos dizer assim, sem sucesso, né? Ou seja, o pedido dele para os patrões, o pedido dele para a sociedade foram ignorados, rejeitados, né? Então, assim, o tratamento que o ex-escravo, que o liberto recebia, era o mesmo antes da Lei Áurea e no pós-Lei Áurea. Então, ele recebia o mesmo tratamento aí, ok? Então, assim, ó, eles a partir do momento em que eles não tiveram êxito nessa negociação com patrões, eles foram buscar terras qualquer, terras que ninguém queria, terras afastadas, né, para poder viver, subsistência, plantar, morar, enfim. Então eles foram ocupar essas terras aí. E pessoal, as principais culturas plantadas pelo ex-escravo é mandioca, né? A mandioca ela é chamada de aipim em algumas regiões, como no Rio de Janeiro, e de macaxeira, como por exemplo no Ceará. Então, assim, mandioca, aipim ou macaxeira, que é a mesma coisa, ela dá em abundância no Brasil. Então, eles foram viver de plantar, por exemplo, mandioca ou criar pequenos animais, né? Porque não tinha muita terra. Por exemplo, na capital do Brasil à época, que era o Rio de Janeiro, eles foram para os morros, né?
Então, eles foram cultivar mandioca ou cuidar aí de animais. Então, eles se mudaram para cidades, cidades sedes, cidades importantes, cidades ricas, né? Como, por exemplo, a cidade de Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, e São Paulo, capital de São Paulo, né? E, pessoal, interessante frisar que eles iam buscar empregos nessas fábricas que estavam crescendo, nascendo no Brasil. Só que os empresários estavam priorizando empregar os imigrantes europeus, que estavam vindo de uma Europa mais defasada, né? Uma Europa mais cansada. E assim, por que eles estavam priorizando tanto os empregados europeus? Porque eles eram brancos e eram católicos e aceitavam ganhar pouco, tá? Então, dentro dessa realidade, os negros foram deixados de lado aí, a grande maioria deles foram deixados de lado aí pelos patrões, tá? Então, o que eles faziam para poder sobreviver? Viviam de bico, tá? Eu botei entre aspas porque como a gente chama hoje na nossa sociedade. Então, eles faziam um servicinho aqui e ganhavam um trocado ali. Né, mas não tinha aquele emprego fixo, não tinha aquela renda, né, não tinha aquele negócio como a gente almeja para poder crescer na sociedade. Bom, então, pessoal, a vida do negro, como a gente já viu aqui, ó, era muito difícil. Então, eles estavam cada vez mais lutando, por exemplo, para conseguir empregos dignos, né, sair dos bicos, moradias, né, que eles pudessem ser respeitados e ganhar um salário, né, para poder manter uma família e tudo mais. Então, pessoal, eles enfrentavam um racismo diário, né? Eles enfrentavam a violência policial diária, porque a sociedade era uma sociedade extremamente machista nesse período. E eles eram impedidos, pessoal, por exemplo, de circular livremente pelas ruas ou, por exemplo, de praticar sua religião. Né? A religião africana era má vista aqui pelos brasileiros da época, né? Tanto que a gente tentou desmistificar o termo macumba, que eles chamavam tudo aquilo de macumba. A gente viu que não tem nada a ver. São matrizes, eles dançam e praticam a oração deles ao mesmo tempo. Então, nesse contexto de uma luta negra para poder subsistir, para poder sobreviver, para poder ascender na sociedade, surgiu a imprensa negra, os jornais, né, feitos para os próprios negros, né, os jornais feitos pelos próprios negros, para representar, para ajudar, para divulgar a cultura negra, certo? Então, pessoal, a imprensa negra aí, ela foi responsável aí por dar vamos usar um termo, um up, né? Dar uma levantada nessa cultura na época aí, porque estava difícil a sobrevivência deles nessa sociedade aí. Então, eu vou citar aqui para vocês os principais jornais, e lembrando que a gente está falando de uma época que o jornal era impresso, tá, pessoal? Não era jornal nacional, não era jornal da Band, não era jornal do SBT, era um jornal impresso, ok? Então, por exemplo, os principais eram o 13 de maio de 1888, ou seja, 1888 é um período ainda, né, é o ano, né, da Lei Áurea, né, o período que libertou, entre aspas, os negros aí. A Pátria, que é um ano seguinte à Lei Áurea, que é o ano já da proclamação de uma república. O Exemplo, de 1892, ou seja, já um período pós-Constituição de 91. O Baluarte, de 1903. A Pérola, de 1911. Né? Então, assim, a gente vai ver a evolução, ó, de 1903 para 1911. O Menelik, né? Merelink, de 1915, o Alfinete, de 1918. Alfinete naquele sentido de dar uma alfinetada na sociedade e chamar a atenção para aquela questão, né? O Cosmo, de 22, e o Clarim, né, da Alvorada, de 1824. Essas aí, pessoal, eram os principais jornais impressos que representava a causa, né? E também, pessoal, esses jornais aí não era só eles faziam muita denúncia, né, sobre os crimes que estavam cometendo a sociedade negra, sobre a falta de oportunidade que essa sociedade negra estava enfrentando, ok? Então, por exemplo, eles citaram aqui, ó, a questão do racismo que eles sofriam na sociedade, né? Eles
citavam também a falta de oportunidade que um negro sofria na sociedade. Ou seja, se o negro é maioria, por que ele não chega aos principais cargos, né? Coisa que a gente já debateu muito aí no nosso 8º ano. E, né, a violência que eles sofriam aí constantemente, diariamente. Ou seja, se na nossa sociedade hoje a gente sabe que os negros são mais abordados, imagina naquela época pós-abolição. Então eram essas coisas que a imprensa negra denunciava. Mas, pessoal, a imprensa negra, ela não vinha apenas para fazer denúncias, né? Claro que a denúncia era o carro-chefe, porque eram muitos os crimes que a sociedade negra era cometida, tá? Mas ela vinha também para dar sugestões para a população negra, né? Aí, ó, como por exemplo, eles estimulavam os negros. A gente está vendo um baile aí praticado apenas pelos negros, né? Por negros. Então, assim, ó, ele estimulava a autoestima, né, do negro, ou seja, você tem que se valorizar, você é negro, né? Então, o negro não é tão ruim como a sociedade prega, né? Então, assim, ela vinha para estimular esse lado, né, trazendo notícias, né, de ascensão de negros na sociedade, por exemplo. Eles estimulavam a participação de negros na política. É aquela história, né? Se negro, quando for permitido a votar, lembrando que a gente está numa época aqui do voto de cabresto e tudo mais. Mas assim, a participação deles na política, porque se negros votarem em negros, teremos negros no poder, né? E homenageavam, pessoal, negros que se destacavam em algum momento na sociedade. Então, se uma personalidade se destaca e é negra, então ele era homenageado, né? Tinha a sua biografia descrita aí por esses jornais aí. Então, assim, a intenção era essa, galera. Era, além de mostrar o que o negro sofria na sociedade, eles queriam colocar o negro em ascensão na sociedade, e os que conseguiam eram destacados para poder estimular a presença dos negros na sociedade. Então essa imprensa negra foi muito importante nesse período aí. Olha, pessoal, não é à toa que eu botei o time mais importante do país aqui nesses slides. Vasco da Gama. Ai, assim, eu não gosto muito de futebol não, mas se eu gostasse eu seria vascaíno. Então, pessoal, por que eu coloquei o Vasco da Gama aí? É porque, assim, pessoal, primeiro, vamos por partes, como diria. A imprensa negra divulgavam também, por exemplo, bailes, né, onde negros eram permitidos entrar, porque em muitos eventos daquela época, negros não podiam participar, certo? Então, assim, eles divulgavam quais que os negros podiam entrar e até mesmo para poder lotar, encher e mostrar que a galera estava querendo mesmo fazer parte daquilo ali. E, pessoal, agora vem a parte do racismo dentro do futebol. Galera, por incrível que pareça, tínhamos presidentes racistas, né? Não é só de hoje em dia, nós tínhamos naquela época também, né? E aí, ó, em 1921, o presidente do Brasil, chamado Epitácio Pessoa, proibiu a participação de negros na seleção brasileira de futebol. Ok, galera, é triste, né? É revoltante esse tópico, mas é importante agora eu citar para vocês o porquê que eu botei a imagem do Vasco da Gama. Galera, naquela época, futebol profissional não podia ter negros, né? Então, assim, muitos times começaram a colocar negros para jogar futebol. Por exemplo, o Fluminense. O Fluminense, pessoal do Rio de Janeiro, ele é conhecido como pó de arroz. Por quê? Porque o Fluminense ele colocava negros para jogar, mas ele passava pó de arroz nos negros para mostrar que era brancos. Só que conforme o futebol é um esporte, né, você transpira, você começa a suar, então assim o pó de arroz ia escorrendo, né? E aí as pessoas percebiam que tratava-se de jogadores negros e o Fluminense acabou sofrendo muito com isso. Só que o Vasco da Gama, como eu botei a imagem aí, foi o primeiro time de futebol no Brasil a ir contra um sistema. Ele falou assim: não, eu vou colocar negros para jogar e não tô nem aí.
Então, assim, foi o primeiro time a enfrentar o racismo, a enfrentar essa cultura e colocar negros para jogar de fato. Até que depois de um tempo não tinham o que fazer e acabaram aceitando a participação dos negros no futebol brasileiro. Surgindo, né? Conforme tudo ia crescendo e os negros continuavam naquela luta, surgiu um movimento chamado de Frente Negra Brasileira, tá? Ela surgiu no ano de 1931 lá em São Paulo e ela lutava contra o racismo dentro da sociedade brasileira, né? É uma luta ampla, né, contra todos esses setores aí. E aí, pessoal, dentro dessa cultura de lutar contra o racismo, eles começaram a criar curso de alfabetização para adultos negros. E eles fizeram até uma proposta de criar uma escola de alfabetização para negros, aqueles ex-escravos que estavam com dificuldade na ascensão social. Só que aí, né, os governos estaduais, principalmente de São Paulo, e o governo federal minaram essa proposta e não foi muito para frente. Né, não teve êxito, mas a proposta era muito boa. Mas mesmo assim, pessoal, a Frente Negra brasileira, ela conseguiu preparar e colocar 400 negros na Força Pública de São Paulo. O que é a Força Pública de São Paulo, galera? É o que a gente chama da PM de São Paulo hoje, certo? Então eles conseguiram aí esse feito glamuroso, até hoje é saudado pelos movimentos, numa época em que era difícil ter negro em qualquer cargo público. Então 400 na PM de São Paulo foi um feito para a época enorme. E pessoal, esse grupo fez tanto sucesso que em 1936 ele virou um partido político. E aí ele queria concorrer às eleições. Mas aí, galera, vocês vão lembrar do nosso capítulo anterior, da Era Vargas, que aí veio o Estado Novo em 1937, Vargas assume, e Vargas, pessoal, acabou com os partidos de oposição, e a gente viu também que ele acabou até com os partidos aliados, né, como integralista. E como ele acabou até com os partidos aliados, ele acabou também com o partido da Frente Negra Brasileira. Ele colocou esse partido aí na clandestinidade, né? Então, como sobreviver, né, se até o presidente está te caçando? Complicado. Ok, pessoal? Essa aí é a nossa parte que fala dos negros. A gente vai dar sequência, a gente não vai dividir porque as provas já estão chegando. Vamos dar sequência agora falando dos indígenas, certo? Ah, perdão, só para falar isso aqui é importante também, pessoal, é porque eu não tinha lembrado dele aqui. É o Teatro Experimental Negro. Naquela época, pessoal, isso é cultura, isso aqui é arte na veia. Isso é muito importante também citar. Tá? Pessoal, a cultura no Brasil não permitia negros participar de grandes peças, grandes eventos teatrais, né? Porque na época da rádio, a radionovela, né, era só escutada. Agora, as peças teatrais já existiam. Foi quando criou, pessoal, o famoso TEM, Teatro Experimental Negro, né? Então, aqui, pessoal, a função desse grupo era fazer peças em que os negros podiam participar. E a maioria, na sua grande essência, era só negros participando. Era uma forma de protestar contra a arte brasileira que vetava os negros de participarem, né, dessas peças teatrais aí. Ok? E aí, muitos negros que participavam, pessoal, de peças como as peças abertas, eles usavam o famoso pó de arroz, como a gente citou o exemplo do Fluminense lá no futebol, para ele se fingir de branco e poder participar. Então, protestando contra isso aí, eles fizeram esse grupo teatral experimental negro aí, muito importante para a história também, né, uma forma de inserir o negro dentro das artes no Brasil. Quando o Brasil vira Quando o Brasil vira uma república, né, em 1891, não, ele vira república em 89, mas o que ratifica a república é a Constituição, né? Então a Constituição veio em 1891
ela que deu os moldes da República Brasileira. Só que essa Constituição, ela não olhou para o povo indígena, ela nem sequer trouxe algo benevolente para esses índios, muito pelo contrário. Essa Constituição, ela buscou heróis para a República, e ela foi buscar aí, por exemplo, Tiradentes, né? Quem era Tiradentes? Tiradentes era um cara que lutou contra a monarquia, né? Ele era um membro lá e ele pagou sozinho lá, né, com a vida dele, no período lá do Império Brasileiro, né? Perdão, da colonização ainda brasileira. Então Tiradentes, que teve há 100 anos atrás, há 100 anos antes da República, né, ser instaurada no Brasil, ele teve a sua vida ceifada. Ele agora resolve, né, os republicanos militares resolvem trazê-lo como herói. Então Tiradentes vira herói no Brasil, né? Ele tem até um feriado que foi recentemente aí, né, 21 de abril. Então, além de Tiradentes ser herói, pessoal, eles buscam também outros tipos de heróis. E quem vira herói no Brasil? Principalmente em São Paulo? Os bandeirantes, né? Então, assim, os paulistas que caçavam índio, que eram os bandeirantes, foram transformados em heróis, né? E aí a gente já citou nas nossas aulas presenciais lá, em São Paulo, tem onde fica o governador, é o Palácio dos Bandeirantes, tem a rodovia dos Bandeirantes, a TV Bandeirantes, que agora é Band. Então, assim, os bandeirantes que eram caçadores de índio viraram heróis no Brasil, né? Viraram heróis principalmente em São Paulo, né? A língua indígena, que é a língua tupi, o tupi-guarani, foi deixada de lado, né? Foi posta no canto. Então, assim, vamos esquecer agora as tradições indígenas, pessoal. E aí, houve um avanço das fazendas, dos grandes fazendeiros no Brasil, principalmente no café. Lembrando que o ciclo econômico do Brasil nessa época era o café. Então, eles foram expandindo, plantando café e expulsando, né? Tirando os índios de suas terras, né? Então, assim, muitos pensadores não, muitos nobres, muitos da elite do Brasil na época defendiam que devia se exterminar o índio para que, agora a gente vai falar aqui entre aspas, para que a civilização pudesse triunfar, né? Então, assim, era essa a visão da época. Queremos tirar os índios, queremos as terras, queremos expandir a criação de gado, a plantação de café. Surgiu propostas para defender os índios. Então surgiu o Serviço de Proteção ao Índio. Foi criado aí, galera, no ano conhecido como SPI apenas, né, Serviço de Proteção ao Índio, criado no ano de 1910. Né? Então, assim, a intenção, pessoal, era prestar assistência aos índios, né? Inserir o índio dentro da cultura brasileira, daquela república formada, recém-formada, né? E ele ser inserido e até mesmo considerado como um cidadão, por exemplo. Então foi a primeira vez na história do Brasil que o governo agiu diretamente favorável ao índio, nessa questão do índio, tá? Então foi com a criação do SPI, né, Serviço de Proteção ao Índio, em 1910. Então, pessoal, quem ia presidir esse serviço aí? Chamaram o famoso Marechal Rondon, que ele já tinha um trato com o índio na região do Mato Grosso. Ele já tinha aquele contato, ele não sendo índio, já tinha um contato com o índio. Então, ele foi chamado para presidir, né, a SPI, a Serviço de Proteção ao Índio. Né? E, pessoal, a principal meta dele quando ele assumiu era a seguinte: como fazer para inserir o índio dentro da cultura brasileira, dentro da nação brasileira. Então ele propôs 3 passos nesse caminho, que era atrair, né, atrair o índio, pacificação, nada de guerra entre homem branco, né, vamos chamar assim, e o índio, e civilizar o índio, tá?
Essa era a teoria implementada pelo Marechal Rondon, Cândido Rondon, nesse período. Bom, galera, isso aqui agora é questão puramente jurídica, né? Isso é interessante. Em 1916 foi implantado o primeiro Código Civil brasileiro. Então ali eles tratavam o índio como ser incapaz de viver em sociedade, incapaz de tomar decisões, né? Esse era o sentido. Então o índio ele não podia, por exemplo, ter uma como é que a gente pode dizer, uma cidadania plena, como todo brasileiro tem. Então o Código Civil incluiu os brasileiros, mas excluiu o índio desse processo, ok? Bom, teve uma lei, pessoal, em 1928, que é a Lei 5.484, que determinou que o índio deveria ser tutela, né, deveria ser observado, criado, doutrinado pelo Estado. E observe que Estado está com letra maiúscula, quer dizer o quê? País, certo? E, pessoal, os indígenas foram classificados, né? Então, se eles foram categorizados. Então, o índio agora ele era tratado como um ser nômade, né? Vamos lembrar aí lá do nosso 6º ano, nômade aqui não tem moradia fixa, que vive se mudando, que viviam em aldeias e eram incapazes de responder pelos seus próprios atos. Esse aí é o maior problema, certo? E eles só poderiam ser presos, caso cometesse algum tipo de crime, com a autorização da SPI, né, do Serviço de Proteção ao Índio. Então, pessoal, esse quadro só mudou de fato com aquele nacionalismo de Getúlio Vargas, né? Quando Getúlio Vargas entrou com aquela pegada verde e amarela que nós estudamos, né? Então, com aquela pegada toda, houve uma valorização ali, entre aspas, da figura do índio. Né? A Constituição de 1934, aquela de Vargas, né, razoavelmente democrática, foi a primeira a tratar o índio com direito, por exemplo, à terra. Né? Aí as outras constituições que vieram depois, a polaca de 37 e a 46, que a gente ainda não estudou, né, que é a do Eurico Gaspar Dutra, elas mantiveram esse direito à terra do índio, graças ao serviço prestado pela SPI, pelo Serviço de Proteção ao Índio. Porém, pessoal, se você for fazer uma analogia geral, o Marechal Cândido Rondon ele não teve tanto sucesso à frente da SPI, porque assim ele não conseguiu impedir que o homem branco, vamos dizer assim, tomassem as terras dos índios. Ele, por mais que ele lutasse, ele não conseguiu. Ele não conseguiu impedir que os homens brancos invadissem e matassem os índios, né? Então, assim, ele não conseguiu impedir isso aí. Por isso que ele não teve aí tanto sucesso à frente da SPI, apesar dele ter tentado bastante SPI. Ok, galera? E para a gente finalizar a nossa aulinha, vamos falar de uma grande luta, né, que é a luta das mulheres, não menos importante, tão importante quanto, como é a luta da ascensão feminina dentro da sociedade brasileira. Então, como é que foi o papel dessas mulheres no período republicano, que é o período que a gente está estudando, estamos estudando aqui, né? As mulheres passaram a lutar, a reivindicar, a querer acesso pleno à educação, a direito de votar, por exemplo, que ela só foi conseguir em 1932, que é lá no governo de Getúlio Vargas, só foi votar de fato em 46, como a gente já viu. Né? E elas queriam também participar da política, serem candidatas, né? Então isso a gente chama, pessoal, assim, de autossuficiência da mulher. A autossuficiência, nesse caso específico, política, social, econômica. Elas queriam ter o direito de se sustentar sem depender de um homem, ok? Então, isso foi negado à mulher, a mulher não tinha esse direito, foi negado pela Constituição Republicana, a primeira, né, a de 1891. E foi nesse período, pessoal, em 1910, que mulheres se unem e formam o famoso Partido Republicano Feminino.
né? E aí elas vinham com aquele coro antifeminista, né? Os direitos das mulheres. Por que, que a mulher não podia? Por que, que ela não tinha esse direito? Por que, que o homem talhava, né? E aí a gente tem uma história que vem desde a antiguidade, né? De que a mulher cometeu o pecado original e tudo mais. Então isso acabava talhando os direitos femininos aí. Bom, essa imagem, pessoal, é uma imagem americana, não é brasileira, mas eu coloquei porque eu achei bem interessante, né? Mostra, como a gente pode colocar, a luta da mulher por direitos. Então a polícia estava ali para reprimir as mulheres, né? Então elas não estão mais sozinhas, né? E vamos lutar pelos nossos direitos. Desculpa. Em 1917, pessoal, as mulheres lá do Partido Republicano Feministas criaram o projeto de voto feminino. Aí ele foi parar no Congresso, mas ele nem chegou a ser discutido, nem chegou a ser debatido. Aí, como eu falei para vocês, Getúlio Vargas aprovou o negócio facilmente, sem nem ser do movimento feminista, ok? As mulheres eram tratadas, pessoal, como seres incapazes, né? E elas, aí é o mais triste, elas eram consideradas, pessoal, como menor inteligência em relação ao homem, ok? Então, assim, normalmente alguns jornais, principalmente os jornais machistas, né, que eram os oficiais, eles ridicularizavam as mulheres nas charges que vinham nos jornais. Até hoje costuma vir charges, né, e muitas caem até em provas. Mas essas charges que eles faziam, na época, eles ridicularizavam as mulheres com piadas, né, com ilustrações. Por isso que eu coloquei uma charge aqui inversa, né? Colocando a mulher aí, dando um basta nisso aí, nessa condição que ela era submetida nesse período, ok? Bom, pessoal, elas eram proibidas de entrar em discussões políticas, sociais, qualquer tipo de discussão, ok? Então, assim, por isso que houve a mobilização de diversas mulheres, criando aí um movimento feminista, né? Então foi mobilizada aí por mulheres do mundo todo, e no Brasil ele começou a ganhar força nesse período. Porém, ganhar força não quer dizer que foram reconhecidas, tá? Então, qual era a bandeira do movimento feminista nesse período? Lutar contra a violência que a mulher sofre. E, pessoal, quando a gente fala em violência, é importante deixar isso claro, que não é só violência física, tá? Tem a violência moral, o marido chegar xingando. Tem aquela condição econômica que a mulher não pode pedir o divórcio porque ela depende economicamente do marido. Então é esse diverso tipo de violência, de opressão que a mulher sofre. É isso que o movimento feminista lutava e luta, né, até hoje. Tá? A diferença salarial entre gêneros. Hoje isso já é meio que contornado, entre aspas. Hoje está melhor essa situação. Mas houve uma época, pessoal, que o mesmo trabalho exercido entre um homem e uma mulher, ele era muito... A distância de remuneração era muito grande, né? A questão da mulher não participar politicamente, não poder votar e nem ser votada, né? Então eles lutavam contra isso. Eles eram também, pessoal, a questão do assédio, né? Aquelas piadinhas que as mulheres sofrem, aquelas cantadas deselegantes que a mulher sofre no meio do trabalho, por exemplo, né? O preconceito que a mulher sofria também dentro da sociedade, dentro dos locais de trabalho. Então, contra isso tudo, elas lutavam. Elas queriam direito, pessoal, de amamentar em locais públicos, o que era negado, era proibido. A mulher não podia, por exemplo, pegar o seu bebê, colocar o seio para fora e amamentar. Hoje a gente vê isso com mais facilidade, mas naquela época era proibido, certo? Que é um absurdo, mas era proibido. E também, pessoal, querer falar, ter direito ao divórcio. Porque só quem pedia o divórcio era o homem. E tanto que a gente estudou lá no 7º ano aquela questão de o porquê se separar, né? Quando você pode casar de novo? Você só pode casar de novo caso seja viúvo ou caso de infidelidade. Mas infidelidade da mulher, do homem não. Né? Por isso que reis tinham várias mulheres aí. Então elas queriam o direito de debater. E galera, a gente já está falando aqui de século XX, né? 9º ano.
Então, assim, a gente era tão lutando por um assunto que era tabu, né? Ou seja, não era para ser tabu nesse momento e era proibido se discutir isso aí, ok? Galera, muitos não vão conhecer, mas isso aí é chamado de pílula do dia seguinte. A gente colocou isso aí porque isso faz parte, pessoal, dessa conquista da mulher durante essas reivindicações. É o que o nosso livrozinho chama de revolução sexual. Entenda a palavra sexual aí, pessoal, como uma revolução de gênero, né? Então, uma revolução feminina. É isso que o livro quer trazer pra gente. Então, pessoal, a pílula do dia seguinte, que é o que vocês estão vendo aí, ou até mesmo a pílula anticoncepcional, que também faz parte, foi a primeira grande vitória da mulher. Porque aí, pessoal, ela teve, ó, isso aqui a gente só tá falando, ó, que só foi concebido a ela só pôde ter em 1960, né? Então, assim, isso para a história é muito pouco tempo, tá? Então foi liberado o uso da pílula anticoncepcional. O que que isso quer dizer na prática, galera, para uma mulher? Quer dizer, pessoal, que agora em qualquer lugar a mulher pode comprar, né, a pílula anticoncepcional e ela decide se quer ou não ter filho, se quer ou não engravidar. A partir desse momento, pessoal, em que a pílula anticoncepcional foi permitida, ela ia decidir se queria ter ou não relação sexual sem engravidar, né? Então, assim, ela possibilitou a muitas mulheres até uma vida sexual mais ativa, mais intensa, coisa que o homem já tinha, e isso a mulher era negado. Então agora gerou essa igualdade entre os gêneros, certo? Bom, aqui, pessoal, deixa eu até mostrar essa imagem, né? Que é uma imagem bem machista, né? Que mostra assim, faça amor e não faça guerra, né? Falando diretamente para as mulheres, querendo privar as mulheres, né? Ou seja, o movimento feminista. E até hoje nós temos pessoas que lutam contra essa ascensão das mulheres na sociedade, né? Então, pessoal, as mulheres começaram a combater certas ideias, certas crenças, certas teorias de que elas, mulheres, eram incapazes para a vida intelectual, por exemplo, serem professoras, escritoras, né, escreverem livros, poemas. Então, assim, elas também lutavam contra essa ideia machista de que elas eram inferiores aos homens, tá? Então, assim, essa revolução de gênero, essa revolução sexual também possibilitou essa luta intensa das mulheres. E aí surgiram grandes nomes para as lutas, nessas lutas, né, em prol das mulheres. Como, por exemplo, a francesa Simone Simone de Beauvoir. Beauvoir, isso. Ela era escritora, ela é francesa, lá do século XX, ligada ao movimento feminista. E ela, pessoal, é o que a gente chama na filosofia, não sei se vocês já estudaram isso em filosofia, ela era de uma cultura chamada de um movimento, né, chamado de existencialista, né? Que o existencialismo prega? Ele defende o seguinte, que nada é do jeito que está. Ela apenas está dessa forma. Se a mulher hoje está submissa, não quer dizer que a mulher é submissa. Entendeu? Quer dizer que a mulher está submissa, mas ela pode dar a volta por cima. Tá? Então, assim, o movimento existencialista, ele prega o constante movimento. É aquela questão da roda girando. Não quer dizer que vai ser para sempre assim. Tudo se transforma. E ela defendia o seguinte: a mulher não nasce obediente, passiva ou dependente do homem. Ela é educada sim. É a educação machista que faz ela aceitar essa dominação do homem. Então cabe à mulher o quê? Se livrar da educação repressora, buscar os seus direitos, ok? Então é isso que a Simone de Beauvoir lutava e, né, as suas ideias permanecem aí até hoje. E galera, o Brasil, né, que é o nosso objeto de estudo, só foi avançar um pouco nesse campo lá nos anos 60. Dos anos 60, pessoal, apareceu aí, por exemplo,
A moda, que ajudou a mulher a se livrar daquela dona de casa, empregada do marido, a se tornar uma mulher mais sofisticada, mais confiante, menos tímida e com uma ascensão na sociedade, tá? E por que a gente fala da moda dos anos 60? Porque a moda dos anos 60, pessoal, trouxe a famosa calça Saint-Tropez, que é aquela que deixa o umbigo para fora, e a famosa mini saia. Então isso fez com que a mulher se fortalecesse no sentido da sua roupa. Galera, isso aqui quebra um estilo que até hoje a gente escuta até mulheres falarem. Ah, fulana foi abusada, mas também olha o tamanho da saia que ela estava usando. Olha a calça que ela estava usando, olha o tamanho do short. Galera, é isso aqui que essa revolução sexual luta contra. Você, mulher, pode usar o que você quiser. Porém, isso não dá o direito de ninguém abusar de você. É isso que esse movimento traz pra gente. Cada um usa o que quer, entendeu? Agora, você, por estar usando uma calça Saint-Tropez ou uma mini saia, não pode sofrer nenhum tipo de abuso, tá? Então é isso aqui que o movimento prega e defende. Ok, galera? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. A gente finaliza aqui o nosso capítulo e vamos rumo ao nosso segundo bimestre.